Palmeiras, que é nosso assunto agora. Enfim, o Palmeiras contratou, né? Depois do Richard Rios, está chegando o Arthur, do Red Bull Bragantino, que volta ao Verdão, agora com 25 anos. E ele chega com um status bem diferente das outras contratações da era Leila Pereira. Reportagem do Vinícius Nicoletti. O fim de uma negociação que se arrasta desde o início do ano está próximo. Nesta quinta-feira, o atacante Arthur do Bragantino realizou exames médicos na academia de futebol. Palmeiras e Bragantino chegaram a um acordo e o atacante pode ser anunciado a qualquer momento como novo reforço do Palmeiras. Arthur será a segunda contratação mais cara da gestão Leila Pereira e o primeiro que chega pronto para entrar no time, diferente da maioria dos jogadores contratados no último ano. Desde que Leila Pereira assumiu a presidência no início de 2022, o Palmeiras investe em contratações com perfis parecidos. Jogadores que estão em desenvolvimento ou livres no mercado. O problema é que a grande maioria dessas contratações ainda não vingaram. O maior investimento foi o argentino Flaco Lopes, contratado no meio do ano passado por 9,5 milhões de euros. O atacante disputou apenas 9 jogos como titular e fez 2 gols. Atuesta, Bruno Tabata, Merentiel, Navarro, Richard Rios, que chegou agora, e até Murilo entram no perfil de apostas da atual diretoria. O único que se tornou titular absoluto foi o zagueiro Murilo, contratado por 2,2 milhões de euros no início do ano passado. Nessa semana, o Palmeiras divulgou um balanço de compras e vendas no primeiro ano da gestão Leila Pereira. Nesse período, o clube lucrou algo em torno de 75 milhões de reais. Mas para o torcedor, o que importa é o resultado dentro de campo. Fica a esperança de que dessa vez o reforço não fique só na promessa. E a partir do momento em que começaram a existir todas estas situações de o Arthur vai, o Arthur não vai, o Arthur vai para o Palmeiras, pessoas do Palmeiras contactaram o Arthur, ou seja, eu tenho tido aqui, por exemplo, situações, ainda agora estou para ter, não vou falar obviamente delas, porque não estão concretizadas, mas eu ainda não liguei o telefone para falar diretamente com um jogador que não é do meu clube. Eu não faço isso. E muito menos a fazê-lo num momento em que eu possa enfrentar esse clube numa determinada final. E isso aconteceu. E quando isso aconteceu, obviamente o estado emocional do jogador, querendo fazer, ainda hoje, a querer fazer as coisas, não lhe saem, porque não é o Arthur que você viu de certeza nas primeiras jornadas do Paulista. Não é o Arthur decisivo que você conhece. Porquê? Porque emocionalmente está perturbado. Porque entre estar ou não estar, as pessoas também sentem isso. O Arthur é uma pessoa excepcional e tem esse sentimento. Tá aí o técnico do Red Bull Bragantino, o Pedro Caixinha, dando uma detonada no Palmeiras, Antero, que foi buscar o Arthur no momento em que a competição ainda estava rolando. Tem razão nessa reclamação, na sua opinião? Olha, uma observação que ele fez e que me faz pensar é essa de um clube entrar em contato com o jogador. É o habitual, é o normal no futebol, embora eu não o considere a mais correta. A conversa sempre tem de ser de direção com direção, clube com clube, e depois ser chamado o jogador. No entanto, seria hipocrisia de minha parte dizer e falar: nunca vi uma coisa dessa. É o que mais acontece. É treinador que liga para o jogador: ei, como é que tá, rapaz, garoto, você tá a fim de vir jogar com a gente aqui? Isso é o que se faz, é a praxe no futebol. Não deveria ser. Então, essa observação dele é correta. É clube com clube. Agora, muitas vezes o que acontece com o treinador também, um treinador está prestigiado no clube, aí é mandado embora às 9 da manhã, às 2 da tarde, é anunciado outro. Não, fizemos uma negociação em poucas horas. Nada, os caras já vêm sendo sondados. Também não é correto, mas é o que acontece. No caso de, então, assim, o jogador foi sondado na parte final de campeonato.
Aí já é um pouco diferente, isso também é normal. A gente tem jogador que já é contratado, já sabe que vai terminar a competição e vai para outro clube, e depende muito do temperamento, maturidade ou não de cada jogador, de continuar focado. Eu lembro um caso, era o Lucas é do São Paulo, mostramos ele ontem, e agora está lá no futebol inglês. Ele foi negociado, na época eu falei, então libera o cara logo. Não, passou 6 meses no São Paulo jogando muito, se dedicando, e assim tantos outros jogadores. A gente vê o Endrick, que foi negociado já por uma nota para o Real Madrid, para daqui 2 anos, e ele está dando o máximo que pode, está um pouco na reserva agora. Então, se o Arthur, na avaliação do Caixinha, se abalou, é questão dele. Talvez ele tente aprender, até controlar mais esse tipo de sentimento. Mas você não tem aquela, vou esperar terminar o campeonato para conversar com os jogadores. A gente viu muito jogador já negociado para um clube, enfrentar esse clube e fazer gol nele. Né? Então, eu concordo com o Caixinha na primeira observação, da negociação direta com o jogador, mas não concordo muito com essa, não. Sim. Tem jogador que fica ao contrário, até mais animado, mais empolgado, falar, agora eu vou comer a bola para mostrar para a torcida atual que eu sou um cara importante e para a minha próxima de que eu vou ser fundamental. E interessante a volta que a vida muitas vezes mostra, né? Ele surgiu com uma promessa no Palmeiras, pô, o garoto é bom. Aí, de repente, o Palmeiras abriu mão dele, porque tinha um elenco que era o suficiente para brigar por títulos, e esses títulos vieram. Ele deu uma rodada, voltou para o Bragantino e agora ele retorna ao Palmeiras por um preço maior do que aquele que o Palmeiras recebeu quando negociou com o Red Bull Bragantino. Sorte dele e que ele seja e tenha espaço no Palmeiras. Negócio de valorização, né? Esse tipo de contato é parte do calendário. Campeonato estadual no primeiro trimestre, depois vem o campeonato nacional, é o nosso calendário, então é meio que natural os contatos, né, de times maiores em cima dos menores. Mas vamos falar do Corinthians.